Olá pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui mais uma vez para mais uma super dica de biologia. Agora a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre a reprodução das aves. Eu sei que é um assunto complexo, variado demais, o comportamento reprodutivo de aves pode ser muito complexo, mas dá pra gente tirar uma noção bacana sobre reprodução de aves com essa aula, tá legal? Então vem comigo, olha só, quando se trata da reprodução de aves, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, as aves são animais dioicos, ou seja, existe a fêmea e existe o macho, tá? Sexos separados. Você pode chamá-los de animais dioicos ou gonocorísticos, tá bom? Bom, dentro aqui, ó, desse quesito, animais dioicos, a gente consegue diferenciar razoavelmente fácil os machos das fêmeas, desculpa, tá? Os machos, eles apresentam características anatômicas e comportamentais diferentes da fêmea, beleza? Uma outra ave você não vai conseguir diferenciar assim a olho nu quem é o macho e quem é a fêmea. Vou te dar um exemplo. Papagaios. É difícil você diferenciar quem é o macho e a fêmea apenas batendo o olho. Às vezes é necessário até fazer um exame de sangue para ver quem é o macho e quem é a fêmea. Legal, né? Bom, além das aves serem animais dioicos, a fecundação é sempre interna, tá? Eles são animais sexuados, então eles praticam sexo e a fecundação é interna. Salve alguns exemplos, né? Por exemplo, algumas espécies de anseriformes. A maioria das aves não possui estrutura, né? O macho, em especial, não possui estrutura copulatória. Na verdade, acontece o seguinte: os machos fecundam as fêmeas através de uma sobreposição das cloacas. Lembra da cloaca? Aquele buraquinho por onde sai xixi, cocô e por onde o animal se reproduz. Isso mesmo. O macho vai encostar a cloaca dele na cloaca da fêmea e liberar o sêmen. O sêmen tem uma consistência mais pegajosa para facilitar, né, a fecundação interna. Alguns textos de biologia chamam isso de beijo anal, tá? Beijo anal é um termo bem esquisito, mas aparece em alguns textos de biologia. Acredite em mim se você quiser. Agora vem cá, eles são ovíparos. Todas as aves botam ovos, né? Os ovos são grandes, com um grande volume de material nutritivo, que a gente chama de vitelo ou gema. São ovos classificados na embriologia como ovos megalécitos, tá bom? Esses ovos são envolvidos por uma casca impermeável calcária e os embriões, durante o seu desenvolvimento, montam estruturas conhecidas como anexos embrionários. O córion, responsável pelas trocas gasosas e transferência de cálcio da casca para o embrião. O alantoide, que participa da transferência de cálcio da casca para o embrião, além das trocas gasosas, e também de armazenar excretas nitrogenadas, né, o famoso ácido úrico. O amnion, que é uma membrana que produz líquido amniótico que vai proteger o embrião, lubrificando e hidratando, tá bom? E o saco vitelínico, que envolve todo o reservatório, na verdade envolve toda a gema, todo o vitelo, formando um reservatório nutritivo para o embrião. Esses anexos embrionários são importantes, hein? Vale a pena você dar uma estudada sobre isso, beleza? Outra coisa interessante, o desenvolvimento é sempre direto, não existe fase larval, tá? Muito legal. Quando se trata do filhote, né, dos filhotes propriamente ditos, existe um cuidado muito grande dos pais para com os filhos, né? Aqui você tem uma estratégia reprodutiva um pouco diferente, é a famosa estratégia reprodutiva K. Poucos filhotes são produzidos e os pais investem muita energia no cuidado para com o filhote, para que o filhote consiga se desenvolver bem, alcançar a maturidade e fechar o ciclo para que as espécies continuem sobrevivendo, continuem se perpetuando. Olha só, com relação aos filhotes, olha que bacana. Os filhotes, eles podem ser de duas categorias diferentes. Eles podem ser filhotes muito dependentes, tá? Conhecidos como filhotes nidícolas. Nidícola. O que é um filhote nidícola? É um filhote que depende do ninho, tá? Ele precisa do ninho para se proteger, para se aquecer, para se alimentar. Geralmente esses filhotes nascem pelados, cegos, extremamente dependentes do cuidado do pai e da mãe. Nesse caso, as espécies que formam esse tipo de filhote costumam estabelecer união permanente, a monogamia. Macho e fêmea se casam e vivem pela vida todos juntos por conta da necessidade de cuidarem dos filhotes. Interessante, né? Agora, existe uma outra categoria de filhote, que é uma categoria mais precoce, o filhote já nasce mais capacitado, mais preparado. Inclusive, os pais, né, nem constroem ninhos. É um filhote que a gente chama de filhote precoce ou nidífugo. Olha só que interessante, ó, nidífugo. Um filhote nidífugo, ele é um filhote precoce, ele consegue correr, ele consegue fugir, se esconder. Por exemplo, o filhote de
Galinha, pintinho. Pintinho é um filhote nidífugo. Você já viu galinha montar ninho? Não. O filhote sai do ovo e fica seguindo a fêmea por onde ela vai. Onde a galinha vai, os filhotes vão atrás. Interessante, né? O pintinho. Um outro exemplo de filhote nidífugo que eu acho muito interessante é o filhote de quero-quero. Aliás, eu tentei representar um aqui para vocês. Ele tem uma plumagem toda camuflada para ele poder se esconder dos predadores e ele corre, que é uma beleza, ele corre e se esconde muito bem. É um filhote que não depende de ninho para sobreviver. Os nidícolas dependem de ninho, os nidíficos não dependem de ninho. Quando se trata da arte da sedução, as aves, né, se destacam dentro do reino animal, elas são bem interessantes. Ó, quando se trata da conquista por parceiros sexuais, tudo entra em jogo. Ó. Canto, algumas aves cantam. As aves que são capazes de cantar apresentam uma membrana conhecida como siringe. É uma membrana que fica na traqueia, tá? Essa membrana consegue vibrar, permitindo que a ave emita sons elaborados. As aves que apresentam essa membrana são chamadas de aves canoras, tá? Interessante. Se a ave não tiver essa membrana, ela não canta. Ela pode até emitir um som, um chiado, um ruído, mas não é um canto, tá? Alguns passariformes são aves canoras, eles cantam com uma beleza. Por exemplo, os canários, tá? Exibição corporal, além do canto, existe a exibição corporal de cores, né, formas. Os machos podem dançar para as fêmeas, eles podem fazer movimentos elaborados, né, na tentativa de conquistar a parceira para o ato sexual. E também existem disputas, né, disputas que envolvem, né, manobras elaboradas, lutas corporais, isso tudo vale, tá? Então, no amor e na guerra tudo vale, é ou não é? Beleza. Se der tudo certo, o que vai acontecer? O macho vai copular com a fêmea, fecundá-la e a fêmea faz a postura dos ovos. E aí, dependendo do tipo de filhote, os macho e fêmea, né, o casal vai se revezar para cuidar, tá? Isso é muito interessante. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam dessa lista aqui, que é importante para os exercícios dioicos, fecundação interna, ovíparos com desenvolvimento direto. Os ovos apresentam casca calcária impermeável e o embrião monta anexos embrionários. E o mais importante, os filhotes podem ser dependentes de ninho e do cuidado dos pais ou podem ser precoces. Isso é bem legal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa playlist que a gente fez sobre aves. Bom, ainda falta explicar como o bicho voa. Logo eu vou gravar um vídeo para você explicando a mecânica do voo e as modificações que são bem importantes para que a ave consiga voar bem com segurança. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau.